sacerdotes desabrigados, o povo desabrigado, uma situação terrível. Mas eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para a nossa vida, porque Ele não faz isso. Mas nós mesmos, às vezes, buscamos, na fragilidade humana, coisas ruins para nós. Nós estamos aqui para rezar, porque é um povo que não está só fragilizado, precisando de água e de comida, isso sem dúvida, muito importante, mas que agora está precisando também de força espiritual, porque perdeu a pouca que tinha. Nós precisamos buscar a Deus, enquanto o podemos achar, invocar o seu nome. O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro. Precisamos buscar a Deus, porque quando vier a adversidade, quando vier a dor, o que vai nos manter de pé... Vemos em Tiago 2, versículo 8, que Jesus deixou a lei da nova aliança, do Novo Testamento, do Evangelho, da graça, pela qual revogou a primeira. Ela é chamada de lei régia, onde prescreve o amor ao próximo sem qualquer tipo de condenação legal, conforme ocorria na primeira lei, dada a Moisés. A forma como esse padre pregou nessa missa, além de ir contra essa lei, me fez lembrar o tempo da Inquisição. A Inquisição foi um movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII ao XVIII na Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. Mas sabemos que não foi bem assim, pois eles não buscaram, eles forçaram a que seguissem a estes dogmas. Alguns dizem que a Inquisição, em seu auge, nos séculos XVI e XVII, matou até 100 milhares de pessoas. Se são incluídas as guerras religiosas, passamos de milhares para milhões. Há versões que falam em 30 milhões de pessoas. Mas o fato é que, 100 milhares ou 30 milhões, não vem ao caso. Pessoas morreram. E morreram simplesmente por não terem a mesma visão dogmática da Igreja Católica. Dogma é um princípio que se convenciona não discutir e, muitas vezes, que não se aceita a discussão. Uma doutrina dogmática é um sistema oficial de princípios que devem ser aceitos tais como são, sem discussão. Exemplos são encontrados em aspectos de doutrinas de uma religião, como o catolicismo romano. Ou seja, as pessoas devem seguir o que eles querem, e não têm liberdade de ideias e nem de expressão. Os inquisidores portugueses fizeram 40 mil vítimas, das quais 2 mil foram mortas na fogueira. Na Espanha, até a extinção do Santo Ofício, em 1834, estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas. Em março de 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão a Deus por erros da Igreja Católica, em especial pelo tratamento dispensado aos judeus, e pelas violações de direitos de grupos étnicos e religiosos, incluindo ciganos e imigrantes. Adotou o arrependimento como um dos temas-chaves do ano do jubileu, e de seu papado também. No documento Memória e Reconciliação, a Igreja e os erros do passado, o Papa também descreveu como erros divisões internas no cristianismo, conversões forçadas e o uso da violência. O texto faz alusão à tortura e à queima dos hereges nas fogueiras. Diante disso, que padre é esse que vai contra o pontífice da Igreja Católica e do ato que teve ao pedir perdão e registrar esse pedido no livro do Vaticano? E acima disso, que padre é esse que vai contra o que Deus e Jesus ensinou, que é o amor? Jesus ensinou a amar ao próximo, e isso inclui o respeito a qualquer pessoa. Que padre é esse que dissemina o preconceito e a intolerância religiosa que leva ao ódio? Que líder é esse que não respeita e não cumpre com as leis do país em que reside, além de liderar a um número de fiéis? Vivemos em um país laico, isto é, que adota uma posição neutra no campo religioso,
busca imparcialidade nesses assuntos e não apoia ou discrimina qualquer religião. Ao menos é o que decretou o Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, então, chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada, e em nome da nação, em 7 de janeiro de 1890. Decreto de número 119, inciso A. Neste decreto, nos artigos 1 e 2, podemos ler: é proibido à autoridade federal, assim como aos Estados federados, vedar e criar diferenças entre os habitantes do país, por motivo de crenças, opiniões filosóficas ou religiosas. E também, todas as confissões religiosas têm igual direito de exercerem o seu culto, segundo a sua fé, e não serem contrariadas em seus atos particulares ou públicos. Este padre, como líder e cidadão, deveria fazer o mesmo, ou seja, manter uma postura neutra e não intervir na Constituição do Brasil. O país é livre para ter sua própria fé, para ter ou não a religião que deseja. É livre para se expressar. E liberdade de expressão não é o mesmo que liberdade de agressão. E o que vemos nesse vídeo foi este padre usando de liberdade de agressão. No Brasil, é contra a lei a agressão. A violência verbal é um comportamento agressivo, caracterizado por palavras danosas, que têm a intenção de ridicularizar e humilhar, entre outras coisas. Justamente o que fez este padre, como vimos no vídeo. Os limites da liberdade de expressão são determinados por princípios como o respeito à dignidade humana, a não incitação à violência, a não difamação, o respeito à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Assim deveria ser, segundo a Constituição Federal, no artigo 220, onde diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Mas, o país que era classificado como aberto, atualmente entrou para o ranking de restrito. O Brasil é o terceiro país que mais perdeu liberdade de expressão, de 2011 a 2021. Ficando atrás só de Hong Kong e do Afeganistão. Segundo consta no Relatório Global de Expressão, documento anual do artigo 19, Organização Não Governamental de Defesa e Promoção do Direito à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação em todo o mundo. O país teve redução de 38 pontos na escala do ranking global, que reúne informações de 161 nações, ocupando assim a 31ª posição em 2015. Saímos de uma nação considerada aberta, para restrita em pouquíssimo tempo. Mais de 70% dos assassinatos de defensores dos direitos humanos se deram nas Américas. Os 3 países com mais números foram todos nesta região: Colômbia, México e Brasil. No Brasil, foram 27 defensores dos direitos humanos, mortos no ano de 2021. O documento de 2022 afirma que 80% da população mundial estava com menos liberdade de expressão do que em 2012. E isso é resultado de uma intensificação crescente de mudanças climáticas, conflitos armados e deslocamentos em massa, que silenciam ativistas e comunicadores, deixando populações inteiras sem acesso a informações fundamentais para suas vidas. Mas o que isso tem a ver com o vídeo? Você deve estar pensando. Tudo. Afinal, ter a liberdade de poder escolher a religião que deseja seguir, é também poder se expressar em sua fé. Não estou aqui para julgar ninguém. Ao contrário, estou apenas querendo dizer que cada um tem uma visão que leva a um mesmo Deus. Mas o Brasil necessita de paz e de líderes religiosos que se unam através da fé, seja de qual religião for. O povo do Rio Grande do Sul já está sofrendo demais, para que chegue um líder religioso e atribua a culpa a este sofrimento às próprias vítimas de uma catástrofe climática, só porque estão exercendo seu direito à religiosidade. Ultimamente, as pessoas têm, assim como esse padre, atribuído a catástrofe do Rio Grande do Sul, a religiões afro e outras ligadas ao contato com os espíritos. Problemas que nada intervêm com esse dom de mediunidade, e sim, há problemas atribuídos a todo e qualquer habitante do planeta. As mudanças climáticas foi devido ao aquecimento global causado por gases do efeito estufa que lançamos na atmosfera.
As chuvas no Rio Grande do Sul foram resultado de uma combinação de fatores, entre eles, uma massa de ar quente sobre a área central do país, que bloqueia a frente fria que está na região sul e faz com que a instabilidade fique sobre o estado, causando chuvas intensas e contínuas. Um bloqueio atmosférico causado por um sistema de alta pressão atmosférica no centro-sul do Brasil impediu o deslocamento de sistemas meteorológicos típicos, ciclone extratropical, frente fria, cavado, que causam precipitações. O problema é que junto com as precipitações também foram registrados outros fenômenos, como tornados, uma onda de frio e até tremores em algumas regiões, ocorrendo um vento de intensidade forte na direção sul, que contribui para um aumento do nível das águas. Então, o que isso pode ter a ver com as religiões afro, com bruxaria ou com o ateísmo, conforme disse este padre em sua pregação na missa? Vamos lá, a primeira religião do mundo é a védica, uma das vertentes do hinduísmo. Isso significa que qualquer outra religião que conhecemos veio dela. A religião védica é uma religião politeísta, ou seja, que acredita em vários deuses. E os santos da Igreja Católica também não poderiam ser vistos como deuses, uma vez que se ora e faz pedidos a eles. E qual a diferença entre os deuses afro e os deuses católicos? Seria a cor da pele? Me recuso a pensar em preconceito racial, pois a própria padroeira do Brasil é negra e além dela existem outros santos e santas negras. Temos como exemplos a São Benedito, Santo Antônio, Santo Elesbão, Santa Efigênia, entre tantos outros e outras. Ninguém precisa concordar com a religião do outro, mas o fato de não concordar, não dá direito de recriminar. Deus é um só, independente da religião que tenha, porque Jesus não pregou religião, pregou amor. Ele mesmo era judeu, e se fosse para ele dizer que teríamos que seguir alguma religião, seria o judaísmo. Mas ao contrário, ele não veio para mudar as leis, mas sim, para fazê-las se cumprir. E uma dessas leis é amar ao próximo como a si mesmo. E amar é acima de tudo, respeitar. Deus, ao enviar os mandamentos a Moisés, não disse em nenhum momento que devemos seguir essa ou aquela religião, apenas disse que devemos amá-lo acima de qualquer coisa. E o fato de amar aos orixás não significa que a pessoa não ame a Deus acima de qualquer coisa. Ao contrário, o povo do Axé ama Deus sim, e o coloca acima dos orixás. No islamismo, por exemplo, Deus é chamado de Alá, mas não deixa de ser Deus. Na Umbanda e no Candomblé, Deus é conhecido como Lorum, mas não deixa de ser Deus. O mesmo se pode dizer sobre os católicos que amam Maria e o fato de amar a deusa, e isso não significa que não ame a Deus. Se fosse para discutir sobre esse assunto, dizendo que não se pode amar aos orixás, porque devemos amar a Deus acima de qualquer coisa, o mesmo poderíamos dizer sobre Maria. Aliás, os orixás da Umbanda são sincretizados com os santos católicos. Como por exemplo, Oxum, que é sincretizada com Nossa Senhora Aparecida, bem como outros orixás também têm sincretismo com outros santos católicos. Sim, a Umbanda tem fortes traços do catolicismo. É preciso que as pessoas compreendam de uma vez por todas que cada um tem uma visão de acordo com o seu entendimento. E esse entendimento precisa ser respeitado. Um dos maiores mandamentos das leis de Deus não é amar ao próximo como a si mesmo? Sim. Amar também é respeitar. Como pode um padre, que além de ir contra os ensinamentos daquele que ele diz servir, que é Jesus, ir contra o pontífice maior do catolicismo, que é o Papa, que na hierarquia está acima de um padre, ainda vem falar da religião de um irmão? Sim, porque todos somos irmãos perante Deus. Se a religião afro e seu povo são errados, o que dizer sobre várias passagens bíblicas, como a que vemos em Êxodo 20, versículo 4 e 5, onde lemos: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu ou na terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Mas a Igreja Católica está cheia de imagens de santos, assim como os terreiros afro, com as imagens dos guias e orixás. E aí, no que difere uma da outra nessa questão? Esse padre deveria se lembrar do que ensina a própria Bíblia. Não julgueis, para não serem julgados. Não condeneis para não serem condenados.
Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para vos medir. Lucas 6, versículo 37. E também em Mateus 7, versículo de 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando no seu há uma viga? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Já passou da hora dos líderes se unirem no amor a Deus e não de usar do nome dele para fazer valer suas ideias e vontades. Deus é amor, e como amor, seu Filho Jesus não julgou ninguém. Ao contrário, disse que estaria conosco até o fim dos séculos. Sou Elvira Bastos, maga e sacerdotisa na alta magia. Sacerdotisa da bruxa Évora. Da mesma mestra de São Cipriano na alta magia, e trago comigo a linha de São Cipriano. Médium sensitiva de berço. Entre algumas das minhas mediunidades cito as mais ostensivas: vidência, cura, transporte, incorporação e efeitos físicos. E desejo a todos que Deus os abençoe. Fiquem na paz e no axé.